Irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Para aqueles conhecedores da Bíblia, já sabe que tem João, capítulo 3. É um dos textos, nesse contexto, mais importante, não é? Porque fala de algo que é necessário para a nossa vida. Muito necessário. É imprescindível. É um caso de vida ou morte? É um caso de vida ou morte aqui? Então, esse aqui que eu vou ler agora é um caso de vida ou morte, que diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eu fiz uma pesquisa sobre ele e diz que esse homem era rico, riquíssimo. Ele não era um membro sacerdotal do Sinédrio, mas era um membro mais afastado, mas fazia parte do Sinédrio. Então é um homem muito importante naquele contexto, um homem rico, mas ele quando vem falar com Jesus, ele vem com aquela dúvida que ela é necessária para todo mundo. Então ele vai dizer assim, esse foi ter com Jesus à noite. Por que à noite? Era costume dos... Aí você vai dizer, porque Nicodemos estava com medo. Pode ser. Mas também os mestres costumavam se reunir para discutir os assuntos bem no final do dia, quase noitinha, porque era mais fresco. Israel é muito quente no tempo quente, muito frio no tempo frio. Quando é frio com força. E quando é calor com força, né? Então, quando é calor, eles se reúnem, assim, no início da noite, mas todo mundo explica que é porque ele estava com medo. Então, ele vinha falar com Jesus à noite. Independente do que seja, ele realmente estava com o coração quebrantado. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Quando ele chama Jesus de Rabi, ele está exaltando a Jesus, quer dizer, mestre. Olha, aí ele diz, bem sabemos, a dúvida não era só dele, tinha mais gente com dúvida. Ele veio trazer uma dúvida de outras pessoas, talvez outros membros do Sinédrio estavam com a mesma dúvida, então ele veio, porque o verbo aqui está no plural, se fosse só eles, eu queria saber, né? Mas ele diz, sabemos, ou eu sei, ele deveria dizer, mas ele diz, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pronto, ele confessou a divindade de Jesus, ele confessou que Jesus era alguém que veio da parte de Deus. Aí no verso 3 ele vai dizer, Jesus parece que vai mudar de assunto, mas na verdade Jesus sempre sabe qual é a necessidade da gente. Então, assim como com a samaritana, que ela está falando de adoração, adora aqui, ou adora lá, e Jesus fala, espera um pouco, vai chamar seu esposo. Jesus sabe qual é a nossa necessidade. Então, quando a gente olha para a Bíblia, dá a impressão que Jesus muda de assunto, como se do nada, não, irmão? Porque Jesus tinha, na minha opinião, digo eu, não o Senhor, era pouco tempo, muitas coisas para ensinar, muita coisa para deixar para nós, né? Então, ele já vai logo falando, escuta, Nicodemos, vem aqui. Jesus, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso que eu disse que é imprescindível, necessário. Por quê? Porque se eu quiser ver o reino de Deus, eu vou precisar nascer de novo. Então tá bom, o que é nascer de novo? É a recriação do seu espírito. É a recriação do meu espírito. A Bíblia conta uma parábola e diz que o semeador saiu a semear. E ele diz que a semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre espinhos, outra semente caiu em terreno rochoso, mas tem uma semente que caiu numa terra boa. É aqui, é essa semente que eu quero falar. Aquela semente que caiu numa terra boa. Então, quando a semente de Deus, a semente da palavra de Deus, a semente de Jesus, porque Jesus é a palavra. João diz que Jesus é a palavra, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Jesus é a palavra. Então, essa semente cai em nosso
nosso coração, é plantada em nosso coração. O Espírito Santo de Deus vem em nosso espírito e faz germinar essa semente. Sabe o que vai nascer? Um filho para Deus. Isso é novo nascimento. É por isso que eu fico e insisto e brigo para que você ouça a palavra, para que você se exponha à palavra, porque é neste momento que o Espírito Santo ele toma essa semente, ele germina essa semente, e aí essa semente que foi plantada, ela sendo germinada, vai nascer o Filho de Deus. É uma nova natureza, é a recriação. Por que recriação, pastora? Porque todos os que nascem aqui já nascem no pecado e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu filho, você precisa nascer de novo. Simples assim. Você precisa nascer de novo. Quem é filho? Quem é filho? O que eu quero dizer com filho? Filho é aquele que foi gerado pela semente do pai. Aquele que nasce tem a mesma natureza daquele que lhe deu a luz. Pois bem, eu nasci 15 de dezembro de 1961 e meu pai chama Antônio Simões de Oliveira. A semente dele me gerou. Mas há 40 anos atrás, no mês de outubro, a semente da palavra entrou no meu coração. O Espírito Santo germinou essa semente e nasceu um filho, só que agora é de Deus, de Yahvé. Então, é um nascimento espiritual. E quando eu nasci de novo, o que é que acontece comigo quando eu tenho esse novo nascimento? Neste novo nascimento, o Espírito Santo de Deus vem morar em mim. E Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 que eu passo a ser santuário do Espírito Santo de Deus. E o filho, ele tem as marcas do pai. Eu sou muito parecida com o meu pai físico, o seu Antônio. Eu sou muito parecida fisicamente com ele. Em algumas coisas da personalidade também. Meu pai trabalhou até infartar em cima do torno, né? Então eu tenho essa característica também, né? Então tem muitas coisas. Minha mãe sempre fala, eu não gosto de comida que fica molhada no molho, eu gosto de tudo seco. A minha mãe me fala, você, a cara do seu pai, você é parecida com o seu pai. Todas as vezes que eu falo alguma coisa assim. Então, a gente tem a semente do pai da gente. Agora, eu nasci de novo. Com quem eu tenho que me parecer? Essa é a questão. Que eu pareço com o meu pai da terreno, o seu Antônio, eu já sei que eu pareço. Mas agora eu pareço com Deus. Eu tenho as marcas de Cristo na minha vida. Eu estou refletindo Jesus nessa terra. Eu sou parecida com Cristo. Afinal, eu não nasci de novo. Afinal, o Espírito Santo não me transformou, não veio morar em mim. Será que eu sou parecida com o meu pai? Será que eu tenho as marcas de Cristo? Se as pessoas reconhecem as marcas do meu pai terreno, físicas, aqui elas têm que reconhecer as marcas do meu pai do céu em mim. Eu não nasci de novo. E se aquele que nasce tem a mesma natureza daquele que lhe deu a luz, eu nasci de novo. E eu tenho que ter as marcas e a mesma natureza do meu pai. É uma questão gravíssima. É uma questão seríssima. Será que nós estamos refletindo o nosso Pai? A palavra de Deus, irmão, quando a gente nasce de novo, movido por emoção, quando a emoção acaba o novo nascimento também. A gente tem que nascer da semente da palavra de Deus. E tem que permanecer. Se eu conheço meu pai, eu morei com ele anos antes de me casar. Eu conheço meu pai. Agora eu preciso conhecer o meu Deus que me gerou na semente. E como é que eu vou conhecer? Como é que eu posso dizer que eu nasci de novo se eu nunca li a Bíblia,
se eu não leio, não me exponho, não gosto de ouvir a pregação, tenho dificuldade para ouvir o que Deus está falando através de sua palavra, como é que eu posso conhecer o meu Pai e saber se eu tenho as marcas dele e refletir as marcas de Jesus? É novo nascimento, querido. Vir aqui na frente, chorar e se lamentar e dizer que Jesus, eu te recebo e só baseado na emoção, daqui a pouco a emoção passa. Compreende? Eu estou falando de novo nascimento. Eu estou falando de nascer de novo. Eu estou falando de uma vida com Cristo. Eu estou falando de ter as marcas de Cristo. Eu estou falando de ser parecido com o nosso Pai. As pessoas que olham para mim dizem, você parece com o seu Pai. Pois é, eu quero muito que elas dizem, você parece com Deus. Você parece com Jesus. Olha, você tem a mesma atitude de Jesus. É isso que eu quero saber. Compreende, querido? Aí Jesus vai dizer para ele, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos não entendia nada. De fato, era algo novo. É Jesus que estava inaugurando o novo nascimento. Até então, esse ensino não aparece. Fala, no todo o Velho Testamento fala de um descendente, de alguém que viria e pisaria na cabeça da serpente, que nasceria de uma virgem e tal, mas nascer de novo. Sim, você vai me dizer, mas Ezequiel fala de um novo coração, tirar o coração de pedra e botar um coração de carne. Sim, mas Jesus que vai dizer, o que ele vai dizer? Na verdade te digo, verso 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Pronto, está aqui a explicação. Ninguém vai ver o que aconteceu dentro de você quando você realmente deixou o Espírito Santo germinar essa semente e um filho nasceu para Deus. Ninguém vê. Ninguém percebe. Como é que a gente vai perceber que aconteceu um novo nascimento e que eu sou santuário do Espírito Santo de Deus? Santuário, irmão, ser cristão não é ser religioso. Não tem nada a ver com religião. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo. Então não troque as marcas de Cristo por rituais religiosos. Nós somos santuários, Deus fala a partir de nós. Não é pelas emoções, querido. Não fique buscando emoções. As emoções, elas não trazem uma experiência real com Deus. Experiência real com Deus é quando você fala, não, agora minha vida não me pertence, é do Senhor Jesus. E aqui, como o apóstolo Paulo, eu considero tudo esterco por amor a Cristo. É novo nascimento. Não sei se você tinha já visto novo nascimento dessa maneira, mas, pois é, o resultado da fé em Cristo. Agora eu vou te dar o resultado, porque a gente fica muito preocupado de mostrar aqui na terra. A gente mostra, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o resultado de nossa fé em Cristo, irmão, é a vida eterna. Não se esqueça que o salmista diz que nós temos um tempo aqui, um tempo curto, diga-se de passagem. Curtíssimo. Você pisca, já passou um ano, pisca de novo, já passou outro ano. Nós já estamos há 3 ou 4 anos do Covid. Pisca de novo, já é Natal. O tempo passa rápido. E a gente vai levando a nossa vida de qualquer maneira, mas vai chegar o momento de ter um encontro com o Senhor. E eu tenho que ter nascido de novo. E não ser religioso. Não fazer parte, só fazer parte de uma igreja e achar que está tudo certo. Não está. Eu tenho que ter nascido de novo, ser um filho de Deus, ter uma nova natureza,
e ter as marcas de Jesus Cristo. Amém. Eu falei agora mesmo sobre novo nascimento. Falei como acontece o novo nascimento. E depois do novo nascimento, você tem que entender que o que nasce de novo é o nosso espírito. O homem é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. E quando a gente nasce de novo, o que nasce de novo é o nosso espírito. É onde o Espírito Santo de Deus vai morar, em nosso espírito. E aí a gente tem alma e corpo. O que está em nossa alma? Nossa alma estão os nossos sentimentos, a nossa mente. E em nossa alma é onde acontecem os maiores conflitos. E a nossa carne é o nosso corpo, que carrega o nosso eu mesmo, que é o nosso espírito. Muito bem. Se o que nasce de novo é o meu espírito, o que acontece com a minha alma e o meu corpo? Pois é aqui que está o problema, na minha opinião. Na minha opinião. Por que eu estou dizendo na minha opinião? Depois de tantos anos aconselhando e convivendo com as pessoas, eu tenho observado que tem muita gente que nasceu de novo, mas vive quebrada. Cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de ciúme, cheia de mágoa, cheia de tristeza. Muitas pessoas nasceram de novo, tiveram encontro com Cristo de novo, mas não tem nenhuma mudança nos seus sentimentos, não tem mudança nenhuma no seu interior, lá onde estão as emoções. E é por isso que de vez em quando você vê pessoas cristãos com atitudes que você não compreende. E por que não compreende, irmão? Não compreende porque a gente precisa do novo nascimento e em seguida a gente precisa, e o Espírito Santo está dentro de nós, de um trabalhar de Deus para mudar os nossos sentimentos, para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa mente, os nossos pensamentos. E isso não, o que eu disse? Não é automático. Por mais que as pessoas ensinem, e aí eu disse agora há pouco, você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve. Nascer de novo é automático. Eu entrego a minha vida a Jesus e imediatamente eu sou um salvo. Mas o que acontece com tudo que eu recebi ao longo da minha caminhada que não tem nada a ver com Deus? Nada. Tem atitudes que às vezes as pessoas têm que a gente fala, cadê as marcas de Cristo aí? E não tem as marcas de Cristo, irmão, porque não teve uma disposição em buscar mudança, em trabalhar a alma para ter uma mudança. E aí a pessoa fica, olha que tristeza, irmão, porque isso é muito triste. A pessoa passa a vida toda ouvindo a palavra, e aqui nós vamos já logo explicar uma coisa, o que é ser um crente carnal, o que é ser um crente espiritual, porque a gente fala de crente carnal, a gente põe um rótulo naquela pessoa e ela parece que é um satanás, e não é isso. O crente carnal é aquele que é movido pelos 5 sentidos. O que vê, o que ouve, o paladar, o tato e a visão. Então, se eu sou confrontado em qualquer área da minha vida, e a gente só sabe o que alguém tem dentro de sua alma, é no confronto. É no confronto, é na hora que vem a crise, é na hora que vem a dificuldade que a gente sabe se aquela pessoa é carnal ou não. Sentimentos de inveja, de ciúme, de orgulho, tudo isso faz parte da nossa alma, irmão. A gente trouxe isso quando aceitou Jesus. Presta atenção, irmão. Isso não vai, querido, presta atenção. Isso não sai no estalar de dedos.
Tem um monte de pregador aí que diz que ensina, acabou, agora, só daqui a pouco está desviado. Por quê? Porque não trabalhou, não possuiu. Jesus, o que eu quero dizer com possuir? Que é o versículo que eu vou ler agora. A bênção, a salvação, a libertação, Jesus conquistou na cruz do Calvário. É nós. Agora, o tomar posse, o mudar de vida, o enfrentar, é enfrentamento. Você tem que enfrentar você mesmo. E é enfrentar aquilo que você sabe que te faz cair. Toda hora tá despencado. Toda hora um dia tá só fogo puro, no outro dia tá só que blasfema. Irmão, isso é falta de mudança na alma, nos sentimentos, é falta de um trabalhar do Espírito Santo, juntamente com a disposição nossa em mudar o nosso comportamento para refletir as marcas de Cristo. Ele passa a vida toda, é muito triste isso, porque passa a vida toda, batizou, foi até batizado no Espírito Santo, mas vive cheio de mágoa, de mal, fica de mal, não olha na cara, e vira a costa, e muda de caminho. Meu irmão, isso é característica de alguém que não trabalhou os seus sentimentos com a ajuda do Espírito Santo. E é por isso que de repente acontecem algumas coisas que você fala assim, nossa, mas como que isso acontece? Mas quem é essa pessoa? A gente acaba não sabendo nem quem é a pessoa, por conta das atitudes que tem. Não aconteceu nunca isso com você? Você fala, mas quem era essa pessoa afinal? Quem era? E aí fica claro também que todas as vezes que tem um confronto e a pessoa não quer mudança, ela foge. Porque quem quer uma mudança, ela vai se expor, ela vai lutar com a ajuda do Espírito Santo, não é sozinho. Por isso que para mudar os nossos sentimentos, nós precisamos nascer de novo primeiro. Porque é com a ajuda do Espírito Santo de Deus que eu vou ter o meu coração, a minha mente, os meus sentimentos moldados pela palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? É por isso que nunca está sempre aquela pessoa que nunca se firma, não sabe o que quer, não se resolve, está sempre magoado, sempre ofendido. Você não pode nem olhar que se ofende. Isso é característica, irmão, é característica de pessoas que aceitaram Jesus e acharam que era automático. Mas, irmão, eu aceito Jesus, eu tenho que me expor a palavra para mudar. Eu vim com um monte de lixo. Eu vim com um monte de lixo no mundo. Você já imaginou? Tantos anos aprendendo o que é errado, com ensinos pagãos, diabólicos, sujos. Agora eu venho para Jesus, irmão, eu vou precisar trabalhar tudo isso, limpar minha mente, meus pensamentos, meu coração, meus sentimentos. Tem gente que não perdoa de jeito nenhum. A pessoa pede perdão, nem assim a criatura perdoa. Isso é característica, irmão, de pessoas que não tiveram um confronto com o Espírito Santo naquela área onde entrou esse demônio, irmão. Demônio entra pela brecha. E onde houve uma brecha de uma falta de perdão, uma desavença nunca tratada, um sentimento ruim. Tem gente que vem de família, aos domingos eu vou tratar sobre isso por alguns domingos agora. Vem de família, irmão. É a mãe que é briga, e a avó que era briguenta, agora vira filha briguenta, a neta é briguenta também. É uma coisa de louco, mas pera um pouco, eu não nasci de novo. Eu não tenho que ter as marcas de Cristo. A minha avó pode ter sido briguenta, a minha mãe pode ter sido briguenta, mas eu tenho Jesus, e Jesus me ensinou a amar. Simples assim. Como é que faz isso? Aí vem a pastora e ensina, você precisa ouvir a palavra, você precisa se expor à palavra.
palavra. Você precisa da palavra. Você precisa se expor ao ensino da palavra. É a palavra que muda, irmão. É quando eu descubro. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 1, no verso 8. Eis aqui esta terra eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Mas espera um pouco, ele já não deu? Deu ou não deu? Para que eu tenho que possuir se ele já deu? E aí que está o segredo. Jesus morreu na cruz? Morreu. Eu não nasci de novo? Nasci. E agora eu vou continuar com inveja, eu vou continuar. Essa é a marca de Cristo. Jesus era invejoso, ciumento, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor. Era? Então, querido, é agora, esse é o momento. Deixa eu te falar, não se desespere, porque isso não acontece de um dia para a noite. Mas a gente tem que, um dia tem que iniciar. Isso não vai acontecer de um dia para a noite. Não, eu vou amanhã e eu já... E aí é que está o problema. Porque tem muita gente, irmão, que está vivendo por aquilo pelos 5 sentidos. E aí que está o problema. É o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, aí a pessoa vai virando um religioso. E aí o que ela faz? Ela começa a se controlar pela vontade dela. Não houve um mover do Espírito Santo de Deus e um envolvimento com a palavra. Aí ela começa a se controlar até que um dia explode. Ela fala, mas pera um pouco, você não é crente. Você compreende? E por isso, irmão, que eu... Não, pera um pouco. Eu realmente sou nervoso. Eu, se olhar para mim meio torto, daquele jeito, pera um pouco, mas eu vou me expor à palavra. Não significa que eu tenho que ficar, e se eu faço isso na carne, se eu tento essas mudanças, porque a igreja diz que eu tenho que mudar, porque a pastora diz que eu tenho que ser assim, meu filho, uma hora vai explodir. A tampa da panela. É por isso que, primeiro de tudo, meu irmão, não é uma coisa na minha cabeça, é uma mudança que vem do Espírito Santo dentro de mim. Primeiro eu tenho que me convencer de que esse negócio que está aqui em mim não é de Deus. Eu tenho que olhar para mim e dizer, mas pera um pouco, essa coisa aí não tem nada a ver com Cristo. Depois que eu perceber isso, eu vou procurar na palavra o que a Bíblia diz sobre isso. Depois que eu descobrir, eu vou lá em cima desse assunto. Jesus, Espírito Santo, eu sou arrogante. E eu sou cheio de orgulho. E a Bíblia diz que o Senhor vai me resistir. Então o Espírito Santo arranca esse orgulho de mim. Aí vai doer. Porque todas as vezes que a gente pede para Deus arrancar alguma coisa de nós, isso é possuir a terra. Ele já me deu a salvação. Ele já me deu Jesus. E isso é possuir. Agora eu vou trabalhar para ter o meu interior. Irmão, a gente tem inimigos. Presta atenção no que a pastora está dizendo. A gente tem inimigos. Inimigos externos. Quem são? Satanás e os seus demônios. Que, aliás, a Bíblia diz no livro de Colossenses que ele já foi destronado por Jesus. Principados e potestades. Então Jesus já pisou na cabeça do diabo e já nos garantiu a vitória. E a gente pode resistir ao diabo, a gente pode mandar embora, a gente pode expulsar. Como aconteceu com o povo judeu? Quando Moisés morreu, Josué foi chamado para substituí-lo. E Josué entrou na terra e foi conquistando todos os reis. Ele foi conquistando todos os reis. Isso está em Josué capítulo 11, o verso de número 23. A Bíblia diz que ele foi conquistando todos os reis e tirando e destronando, assim como Jesus fez com Satanás. Então, os inimigos externos, a gente luta, guerreia, jejua, manda embora, expulsa. Só que nós temos inimigos internos. E esse é o nosso problema. Porque é muito fácil dizer, sai Satanás do meu caminho. Agora dizer, sai orgulho. Agora reconhecer que eu sou invejosa, que eu sou invejoso.
reconhecer que eu sou cheio de ciúme, eu destruo até a vida dos outros, os sonhos dos outros por causa do meu ciúme. É outra história. Compreendeu? Entendeu esse negócio? É simples. Aí a pastora vem e fala, você tem que vir ouvir a palavra. Se eu trouxer uma palavra que te confronta, fica firme aí. É o Espírito Santo que não desistiu de você. É o Espírito Santo que está tratando com você. Você compreende? Então a primeira coisa é, o que fez Josué? Tira todos os reis e pronto. Só que teve um problema com o povo judeu. Está no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Josué acabou com os reis, mas o povo ficou na terra. Aí os judeus começaram a fazer aliança com o povo que estava na terra. Aí o que aconteceu no livro de Juízes? Se uniram e começaram a pecar contra Deus, a desagradar a Deus. Aí foram anos e anos de escravidão. Aí Deus levanta um juiz, e o juiz vem e luta, o povo é liberto, daqui a pouco está fazendo tudo de novo. E o que é isso, irmão? É aquele inimigo que ficou ali na terra. É o inimigo que ficou ali dentro da terra. Vai, abre a sua Bíblia aí, deixa eu te mostrar isso. Antes que você diga que eu não estou falando sem ler a Bíblia, vamos lá. Abre aí. Josué conquistou todos os reis. Como eu já disse, está em Josué 11, 23. Aí em Juízes, capítulo 1, o verso 1 diz assim: sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a terra que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Pronto, Josué já não tinha acabado com o rei. Agora o que eles vão fazer? Vão expulsar o povo. Mas só que eles não fizeram exatamente assim, entendeu, irmão? Olha aí o que aconteceu no verso 19, quer ver? Ó. E foi o Senhor com Judá, despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Ficou lá alguns moradores e com isso o pecado entrou. É isso que acontece com a nossa alma. A gente aceita Jesus, nasce de novo, batiza nas águas, busca o batismo com o Espírito Santo, mas larga a inveja lá dentro. Aceita Jesus, nasce de novo, batiza com o Espírito Santo, mas larga o orgulho lá dentro. Aceita Jesus, nasce de novo, batiza com o Espírito Santo, mas larga o ciúme lá dentro. Compreende? E isso, irmão, é brecha. E onde tem brecha, o inimigo vai agir. E uma hora ou outra acaba explodindo, e a gente aí, porque isso que a gente não entende. Então o que tinha que fazer? E já vou dizer para você, o verso 21 vai dizer também a mesma coisa, ó. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. De hoje, o dia que foi escrito aqui esse texto, não é? Não agora nesses dias. Mas significa que eles deixaram lá aqueles que podiam desviá-los do caminho do Senhor. E todas as vezes que a gente deixa dentro de nós coisas que podem nos desviar do caminho do Senhor, a gente vai cair. Não perdoa, eu não compreendo, não perdoa de jeito nenhum. Jesus perdoa, mas a pessoa não perdoa. Carrega a vida inteira um sentimento ruim. E toma a Santa Ceia. Toma a Santa Ceia. Você compreende, querido? Não é automático. Você vai ter que mandar esse inimigo embora. Você vai ter que trabalhar isso para se libertar. Se libertar, irmão. Ah, vem aqui na frente que eu vou orar, expulsar. Aí pronto, a inveja vai embora. Não vai, filho. A não ser que seja
uma manifestação diabólica. Mas, de outra maneira, é pela palavra, pela oração e pela busca que a gente vai se libertando de todas as coisas. Eu ainda sou muito impaciente, mas eu era muito mais impaciente. Não esperava nada. Queria tudo para a hora, para já, para agora. Eu comecei a orar: Senhor, me dá paciência. Para que eu pedi paciência? Quando a gente pede paciência, Deus vai mandar uma forma da gente trabalhar a paciência. Entendeu? Então é um trabalhar. Todos os dias a gente vai descobrindo coisas em nossa vida que podem nos levar à queda, querido. Então a gente precisa ir buscando a Deus. Nós precisamos enfrentar os inimigos externos, sim, mas o inimigo interno, os inimigos internos, que é o que faz a maioria das pessoas cair da fé. Sabe por quê, irmão? Porque a gente não vê. Está lá dentro o tempo todo. A gente não vê. Mas Deus vê, Deus sabe. Está lá dentro. Por que eu me admiro tanto, às vezes, com algumas coisas que acontecem na igreja? Mas como que eu não vi isso? É por quê? Porque a pessoa está vivendo uma vida cristã, se esforçando para ser aquilo que ela não trabalhou para possuir, para se livrar e para ter a vida com Cristo. Então, de repente, explode. É um trabalhar, meu amado, todos os dias. E a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Honesto. A gente quer ser liberto, a gente tem que ser honesto. Irmão, eu tenho dificuldade com esse negócio de choro, esse negócio de emoções. Eu tenho uma dificuldade com isso. Os irmãos me perdoam, porque para mim, mudança é oração, é jejum, é prestar atenção na palavra quando está sendo ministrada, é orar, é ler a Bíblia, é dizer: não, esse negócio aqui, eu sou desse jeito aqui, Senhor, me liberta desse negócio, eu não quero isso para mim. Então, esses negócios de choro, essas coisas todas, para mim, chora e não muda. Me fala, serviu para quê esse choro? É choro de remorso e não de arrependimento. É assim que eu penso. Não, eu choro muito pouco. Mas o que eu busco a Deus para me mudar, você não tem noção. Diariamente, o tempo todo. Vem um pensamento, eu digo: isso não é de Deus, sai da minha mente. Entende? É mudança. Por quê, irmão? Por quê? Por que a gente precisa disso? Por quê? Porque se a gente não mudar, a gente não vai ouvir. Aonde que Deus fala conosco? Lá no Espírito. Mas aí a minha alma está cheia de mágoas, de raiva, de rancores, de ciúmes, de inveja. Como que eu vou entender a voz de Deus? Não consigo. Não consigo entender a voz de Deus. Por quê, irmão? Porque eu estou cheio de lixo que deveria ter sido tirado há muito tempo. É por isso que a gente fala: mas eu não entendo o que Deus fala. Não entende, porque a gente olha para as coisas de Deus de acordo com os nossos sentimentos, todo distorcido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho a impressão, às vezes, que ninguém está me entendendo. Porque eu falo uns negócios que... Compreende, querido? Então, por que o povo judeu pereceu por tantos anos? Porque deixou o inimigo lá e passou a conviver com ele, até que foi oprimido pelo inimigo. Por isso que não vai, não muda. Não muda. Chora aí. Tem nada contra choro, irmão. Você pode chorar à vontade, fica à vontade para chorar. Só que o choro tem que vir acompanhado de uma mudança para mim.
Eu choro pouco, mas busco muito mudança. Então, nós precisamos enfrentar esses nossos inimigos internos. Nós precisamos de cura. Você precisa de cura sobre isso. Mas a primeira coisa, eu vou deixar essa informação para domingo que vem a gente continuar. Esta semana, você vai ser honesto com você. E vai reconhecer o que é que está aí, que é lixo e que precisa ser arrancado. Isso precisa ser honesto para isso. É com cara descoberta, como diz o apóstolo Paulo, refletindo no espelho. É mostrar a minha imagem. Mas não é essa que eu inventei. Não é essa que eu estou promovendo para todo mundo ver. Mas aquela que Deus vê. É a que Deus está vendo. E a que o diabo sabe que tem. Por quê? Porque é por aí que ele vai entrar. Então você tem uma semana. Se quiser escrever no papelzinho é bom. Porque a semana que vem nós vamos orar sobre isso e vamos ensinar mais um bocadinho. Então é uma semana para você pensar. Pastora, mas enquanto isso eu faço o quê? Ore. Senhor, eu estou sempre caindo. Eu estou sempre nessa situação assim. O que tem de errado comigo? Porque não é a igreja que está errada. Não é só a mãe, às vezes até pode ser a mãe, o pai, mas às vezes nós... Por quê? Porque nós, em questão da família, nós vamos responder de acordo com o que está dentro de nós. É por isso que muitas vezes a gente tem um monte de conflito dentro da nossa casa. Vamos trabalhar? Vamos? Vamos trabalhar para mudar? Vamos? Eu desconfio que se você for sincero com você, você vai chorar. Se você for bem sincero quando fizer essa oração, você vai chorar. Porque a gente descobre cada coisa triste. Tem coisas que eu digo, meu Deus, mas como é que eu fiz esse negócio? Como é que eu fiz esse trem aí, Jesus? Como? Baseada em sentimentos, em emoções. Por isso que eu não sou uma pessoa muito emotiva hoje. Eu sou muito criticada por isso, mas também me importa. Não sou muito emotiva. Se eu vejo que alguém está sofrendo, a minha função é orar. Agora esse negócio de cara, vamos trabalhar para a gente mudar, para ajudar outras pessoas. Fica de pé. Curva a sua cabeça. Seja sincero agora com você. E se você não sabe, pede ao Espírito Santo para te mostrar. O Espírito Santo me mostra. Se você não sabe, o que eu sugiro? Vai lá no seu negócio do Facebook e do Instagram e olha o que você posta lá. Eu acho que você vai descobrir muita coisa. Muita coisa. Olha o que você posta lá. Olha aí dos últimos 2 anos. Vê lá o que tem lá. Que eu acho que você vai descobrir uma porção de coisa a seu respeito. Ou então você fala o seguinte, alguém que te ama muito. Porque quem nos bajula e acha que a gente é um espetáculo, não é muito bom pra gente, não. Eu se fosse eu, chamaria meu esposo. Ivo, dá uma olhada aqui, porque meu esposo, ele é ótimo. Para me falar a verdade para mim. Chama alguém que sabe que te ama de verdade. Minha filha, eu chamaria, que ela descasca também. Então chama alguém que você sabe que te ama e mostra as suas postagens. Pergunta para essa pessoa. Me fala uma coisa, você acha que eu sou ciumenta? Você acha que eu sou invejosa? Você acha que eu tenho ódio? Você acha que eu não perdoo? Se a pessoa te ama mesmo, ela vai falar a verdade para você. Pai querido, Deus poderoso. Ai, eu dei a tua palavra. Eu não venho para a igreja para emocionar ninguém.
Não venho para a igreja para agradar pessoas, eu venho para aqui para te agradar. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor trate com cada um de nós, até porque, Espírito de Deus, eu gostaria muito de ver todo esse povo aqui no céu. Muito. Então trata com cada um de nós, para que a gente possa refletir as marcas de Cristo em nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana. Dá uma semana de bênção, de milagre. Protege dos vírus, doenças, bactérias, acidentes, assaltos. Protege do suicídio. Protege do desemprego. Protege este povo, Senhor, e guarda nesta semana, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, eu te peço. Todos que vão para casa agora, guarda, protege, que o teu anjo possa acampar ao redor de cada um deles. Cobre com o teu sangue e nos ajuda a enxergar nós mesmos como nós realmente somos e não como queremos aparentar. Em nome de Jesus. Amém.